O primeiro filme de King Kong está fazendo 90 anos agora em 2023. Considerado um marco, King Kong de 33 é um dos filmes mais importantes e influentes da história do cinema. Ele revolucionou a indústria cinematográfica da época com seus efeitos especiais inovadores. O uso pioneiro de animação stop motion em miniaturas permitiu a criação de cenas nunca antes vistas e influenciou filmes e diretores em diferentes décadas. O longa estabeleceu padrões técnicos e narrativos que continuam a influenciar o cinema hoje, e o personagem de King Kong se tornou um dos mais icônicos da história do cinema. Neste vídeo eu vou falar sobre este grande filme, do porquê é tão importante, da história da franquia e do legado dele para o cinema. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. O filme King Kong de 1933, dirigido por Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, é amplamente reconhecido como um marco da história do cinema. Sua produção revolucionária e seu impacto duradouro solidificaram sua importância como uma das primeiras grandes produções cinematográficas a combinar efeitos especiais impressionantes, uma narrativa envolvente e elementos emocionais para criar uma experiência inovadora para o público da época. A origem do filme King Kong remonta aos anos 1920. Quando o produtor e diretor Merian Cooper concebeu a ideia de um filme que envolvia uma ilha perdida, habitada por criaturas gigantes. Cooper, conhecido por sua paixão por aventuras exóticas e natureza selvagem, queria criar um filme épico que combinasse ação, romance e elementos de fantasia. Cooper se uniu ao diretor Ernest Schoedsack, com o qual já tinha feito filmes envolvendo selva e animais. Juntos, eles desenvolveram o conceito do filme, que evoluiu para a história de um gorila gigante chamado Kong, que vive em uma ilha misteriosa. O roteirista James Crewman e o autor de ficção científica Edgar Wallace também ajudaram a desenvolver a história. Com o conceito estabelecido, o próximo desafio foi trazer Kong à vida nas telas. Willis O'Brien foi contratado como diretor de efeitos especiais e utilizou a técnica de animação stop motion para animar o personagem de Kong e outras criaturas da ilha. A animação stop motion, para quem não sabe, é basicamente tirar uma série de fotografias, mover o objeto lentamente entre as tomadas e juntá-las para criar uma sequência de movimento no filme. Essa técnica envolve a manipulação de modelos em miniatura, capturando quadro a quadro, para criar uma ilusão de movimento na tela. O filme foi produzido pela RKO e lançado em 1933, tornando-se um sucesso, sendo uma das maiores bilheterias de seu tempo. King Kong foi aclamado por seu uso inovador de efeitos especiais, pela narrativa emocionante e pelas atuações. O filme estabeleceu um novo padrão para filmes de aventura e ficção científica e se tornou um clássico do cinema. Mas antes que eu fale como foi o processo de criação de King Kong e o seu legado no cinema, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, trago novos conteúdos toda semana e você pode deixar sugestões de filmes para serem falados aqui. Este vídeo foi feito por causa do comentário do Alan de Souza Cruz, que me lembrou dos 90 anos deste clássico do cinema. A história de King Kong acompanha uma expedição que viaja para a Ilha da Caveira, onde descobre um gorila gigante chamado Kong. Ele é capturado e levado para a cidade de Nova York, onde é exibido como uma atração, sendo chamado de a oitava maravilha do mundo. No entanto, Kong se apaixona pela jovem em Darrow. O gorila acaba se libertando e causando uma série de estragos pela cidade em busca de Anne. O filme culmina em um confronto final entre Kong e as forças da cidade, que resulta em uma das cenas mais icônicas da história do cinema, com Kong no topo do Empire State Building. O filme começa com um diretor querendo fazer um filme, enfatizando a ideia de A Bela e a Fera. A parte inicial do longa é estabelecendo este cenário e criando clima para a chegada na Ilha da Caveira. A maior parte do longa se passa na ilha, mostrando seus perigos, e Kong batalhando com diversas criaturas, até ser posto para dormir pelos marinheiros e ser levado da ilha. Apenas a parte final mostra Kong em Nova York, rapidamente se libertando das algemas e saindo à procura de Anne.
Em termos de narrativa, talvez esse seja o ponto mais baixo da obra, já que nessa parte final, quando Kong é mostrado na cidade, ele logo se liberta, podendo ser melhor desenvolvida essa parte final. Mas isso é recompensado com um dos finais mais icônicos, uma das frases mais famosas e que marcou e continua a marcar gerações de espectadores. Oh no, it wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Uma das contribuições mais marcantes de King Kong para o cinema foi sua técnica revolucionária de animação stop motion usada para dar vida ao famoso gorila gigante. O uso dessa técnica permitia que os cineastas criassem cenas realistas para a época de interação entre o gorila e os atores humanos, algo inédito até então. Os efeitos especiais de stop motion combinados com a maestria de Willis O'Brien, o responsável pela animação, trouxeram King Kong à vida de uma maneira cativante, estabelecendo um novo padrão para a criação de criaturas fantásticas no cinema. Estou fazendo este vídeo por conta dos 90 anos dessa obra e é evidente que o longa está datado. Os avanços na tecnologia e na atuação dataram aspectos da produção, mas algo eterno e primitivo em King Kong que ainda funciona de alguma maneira. Um busto, braços e pernas em tamanho real foram criados para cenas em close, mas na maior parte, Kong na tela é retratado por um boneco de 18 polegadas ou cerca de 45 centímetros. O boneco, assim como as outras criaturas vistas no filme, foram meticulosamente filmadas, um quadro por vez, um processo de animação que levou mais de um ano para ser concluído, incluindo um período de 7 semanas para criar a cena de luta entre Kong e um T-Rex. Mas a verdadeira genialidade do trabalho de O'Brien é como ele juntou as sequências animadas e as sequências filmadas. Para fazer isso, O'Brien usou todas as técnicas de filmagens da época: animação, miniaturas, pinturas foscas, retroprojeção em miniatura, para citar apenas algumas. Outro aspecto importante de King Kong é sua inovação na construção de uma narrativa envolvente. O filme mistura elementos de aventura, romance e terror, criando uma história cativante que prende a atenção do espectador. A trama do filme, que envolve uma expedição em busca de uma ilha misteriosa, habitada por criaturas pré-históricas e pelo temível King Kong, capturou a imaginação do público da época e estabeleceu uma fórmula que seria posteriormente utilizada em muitos outros filmes de monstros e aventuras. O escalonamento da tensão, deixando o espectador intrigado pelo que será visto na Ilha da Caveira, é muito bem feito, trazendo um ótimo clima de mistério até a primeira aparição de Kong, com cerca de 40 minutos de filme. King Kong explorou temas universais como a relação entre o homem e a natureza, o conflito entre o primitivo e o moderno, a exploração do desconhecido e a curiosidade humana. Esses temas foram pensados de maneira impactante e o filme trouxe reflexões sobre as consequências das ações humanas, da ganância e a exploração desenfreada da natureza. Essas questões universais sempre serão relevantes, mostrando a profundidade da narrativa desta obra clássica. A importância de Kong também pode ser medida por seu legado duradouro na cultura popular. O filme foi um grande sucesso de bilheteria na época de seu lançamento e inspirou diversas produções posteriores, incluindo remakes e sequências. O impacto de King Kong na indústria do entretenimento é evidente na influência que ele exerceu sobre os filmes de monstros e aventuras que se seguiram, além de ter estabelecido um modelo para a construção de criaturas fictícias e a utilização de efeitos especiais no cinema. Desde o lançamento do filme original em 1933, houveram várias versões e sequências do famoso gorila gigante no cinema. Ainda em 1933 foi lançado O Filho de Kong, uma sequência direta do filme original, que continua a história da Ilha da Caveira com a descoberta de um filho de Kong.
Depois disso, o personagem voltou para o cinema nos anos 60, sendo licenciado no Japão, aparecendo em King Kong contra Godzilla, de 1962. Nessa produção japonesa, Kong enfrenta o icônico monstro Godzilla em uma batalha. E, em 67, tivemos um outro filme japonês, intitulado King Kong Escapa. Mas, voltando a Hollywood, o remake do filme original foi lançado em 1976, estrelado por Jessica Lange e Jeff Bridges. Esta versão atualiza a história e é ambientada em uma Nova York moderna, sendo um sucesso financeiro diferente da sequência lançada em 86, intitulada King Kong Vive, que continua a história mostrando Kong sendo ressuscitado e se apaixonando por uma nova fêmea de gorila. Já em 2005, tivemos outro remake agora dirigido por Peter Jackson. O diretor expandiu a história e adicionou mais elementos à narrativa, apresentando efeitos visuais espetaculares e uma abordagem ainda mais emocional para o relacionamento entre Kong e a protagonista. Mais recentemente, tivemos um novo início para a franquia. Kong Ilha da Caveira, de 2017, faz parte do universo cinematográfico de monstros da Legendary, conhecido como Monsterverse. O filme se passa nos anos 70 e apresenta uma expedição à Ilha da Caveira, onde Kong enfrenta outros monstros gigantes. Na sequência tivemos Godzilla vs Kong, de 2021. Este filme foi um novo encontro entre as franquias de Godzilla e King Kong. Além dessas produções principais, King Kong também fez aparições em outros filmes animados, programas de TV, foi atração de parques temáticos, além de ser tema de um musical e de diversos jogos de videogame, solidificando seu status como um dos ícones mais reconhecíveis do cinema. Em termos de legado, King Kong desenvolveu técnicas notáveis para a época, como o uso fantástico para o período de efeitos especiais em stop motion para dar vida ao personagem de Kong. A escala monumental de King Kong, prestando atenção aos detalhes no design da criatura, abriram caminho para o uso extensivo de efeitos visuais e técnicas de animação no cinema posterior. Além disso, King Kong definiu o padrão para muitos filmes de monstros que se seguiram. A história envolvendo uma expedição a uma ilha desconhecida, a descoberta de uma criatura gigante e sua posterior captura e exibição na cidade grande tornaram-se um enredo recorrente em filmes posteriores, influenciando, por exemplo, Godzilla e Jurassic Park. A ideia de um animal gigante que desperta curiosidade e terror no público cativou o imaginário popular e estabeleceu um arquétipo duradouro para os filmes de criaturas monstruosas. Além disso, King Kong abriu caminho definitivamente para o desenvolvimento do gênero de aventura e exploração em filmes. A expedição à Ilha Misteriosa, com seus perigos desconhecidos e criaturas exóticas, capturou a imaginação do público e influenciou o desenvolvimento de filmes de aventura e exploração como Indiana Jones e Avatar. Em resumo, o filme King Kong de 1933 é uma obra cinematográfica revolucionária que trouxe avanços técnicos, uma narrativa envolvente e temas que cativaram o público da época. Sua importância para o cinema é evidente quando pensamos na sua inovação em efeitos especiais, na construção de uma história vívida e no seu impacto duradouro na cultura popular. King Kong continua sendo uma referência histórica e um exemplo de como o cinema pode cativar o público por meio de uma combinação de elementos técnicos e narrativos. O filme é um testemunho do poder do cinema como uma forma de entretenimento e arte, e sua influência perdura como um marco na história cinematográfica. Antes de acabar, deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe nos comentários o que acha de King Kong e se acha que ele é tão datado que fica difícil de ser visto nos dias de hoje. E o que acha dos remakes deste clássico, desde o filme dos anos 70, ao longo de Peter Jackson e a última versão lançada. Até o próximo vídeo.